Um perigo nas prateleiras das farmácias ou no armário de casa. O uso descontrolado de remédios só aumenta no mundo. O maior problema é que medicamentos de todo tipo podem causar dependência e as consequências são imprevisíveis. É o que o Jornal da Record vai mostrar essa semana na nossa série especial. Remédios que citam, remédios que acalmam, que deixam a memória ativa ou que fazem esquecer de tudo. Remédios para acordar e para dormir. Remédios que transformam a vida numa montanha-russa e viciam. Na casa dos filhos, por exemplo, eu pegava os medicamentos deles, não sabia nem para que eles estavam tomando, mas eu levava e tomava. A lista de medicamentos que levam da euforia do bem-estar ao horror da dependência é enorme. E a quantidade de gente que os consome descontroladamente também. Num dia que você tomava muito, quantos comprimidos mais ou menos você chegava a tomar? Uns 20, 25, por aí. As farmácias registraram aumentos expressivos nas vendas de antidepressivos, estabilizadores de humor e medicamentos do gênero desde o início da pandemia. Em 2019, antes do coronavírus, foram vendidas 145 mil caixas de remédios desse tipo no Brasil. Em 2020, 171 mil caixas. E em 2021, 182 mil, um crescimento de mais de 25%. Quando se fala em dependência química, as primeiras imagens que vêm à mente são aquelas do submundo do crack, da cocaína. Esses são os cenários mais conhecidos do problema. Mas ao seu lado, pode estar o dependente de alguma substância que você tem guardada no armário de casa ou que está exposta na prateleira da farmácia. A diferença é que quem consome esses produtos lícitos não acha que está usando uma droga e desconhece que pode se viciar ou já estar viciado. Eu não achava que era um quadro de dependência. Então, eu não estava usando para recreação, eu não estava indo buscar numa boca de fumo, por exemplo. Então eu conseguia acesso indo numa farmácia, eu consumia na minha casa, eu tinha um trabalho estável. Esta mulher de 35 anos teve alta de uma clínica de recuperação há 3 meses. O motivo? Dependência em clonazepam, o ansiolítico mais consumido no Brasil. No começo foi maravilhoso, porque eu tomava clonazepam e me sentia bem. Eu me sentia... Era como se tirassem todo aquele peso, era como se tirassem o fardo de ter que trabalhar mais de 10 horas por dia, o fardo da maternidade, o fardo social de ser quem eu sou. Da lua de mel com o medicamento receitado pelo psiquiatra até a internação, foram cerca de 5 anos de consumo. No início, era apenas para controlar a ansiedade. Eu achava que era bacana não sentir ansiedade. Como eu sou uma pessoa ansiosa, eu tomava sempre. Então, no começo, eram 4 gotas, então dá 1/4 de comprimido. E depois de 1 ano, eu já estava tomando 1,5 comprimido para conseguir um efeito parecido com o que eu tinha no começo. O problema, que já existia antes, foi agravado pela pandemia. O serviço, que era no escritório, passou a ser feito em casa. Mais trabalho, mais pressão e menos opções de lazer com o isolamento social. A consequência foi um aumento no consumo do remédio. Dessa pressão que veio da pandemia, principalmente no começo do home office, me sobrecarregou muito. Porque aí eu olhava e falava, cara, eu não vou dar conta. O pico foi quando a mãe dela estava internada em fase terminal. A programadora de dados tomou quase 2 frascos do psicotrópico. Eu acho que o mais estranho desse processo é porque não foi um vidro e meio de uma única vez. Eu tomei, não senti efeito, eu tomei de novo, não senti efeito, eu tomei de novo, não senti efeito. E aí, naquela ânsia de buscar aquele lugar confortável, e aí eu fui tomando, e aí não vi mais nada depois. Como boa parte dos dependentes em drogas lícitas ou ilícitas, mesmo internada, ela não reconhecia que tinha um vício. Você era dependente? Hoje eu entendo que sim, mas eu não me via assim. Eu não achava que o uso de uma medicação pudesse causar dependência. Assumir que tem uma dependência é muito difícil.
né? A nossa sociedade ainda entende a dependência como algo moral, como um fracasso. Então, quando fala para uma pessoa que ela precisa daquilo para poder sobreviver, ela tem muita dificuldade. Ela tenta esconder, inclusive. Marcela é o nome fictício desta outra mulher. Ela também não se reconhecia como dependente até ser internada. Consumia álcool, drogas ilícitas e medicamentos. Muitos medicamentos, de qualquer tipo. A sensação de engolir, de sentir que eu tô engolindo um remédio era boa. Eu tinha que sentir ele passando na garganta. Qualquer comprimido. Qualquer comprimido. Ela comprava remédios aleatoriamente. Uma vez eu cheguei na farmácia, a mulher estava comprando um remédio para bronquite. E quando ela saiu da fila, eu pedi o mesmo medicamento, porque eu também achava que eu estava com bronquite. Marcela chegou a roubar os remédios do tratamento de uma tia. Peguei um monte dos remédios dela e guardei na minha bolsa. Quando eu cheguei em casa, eu fui tomar os medicamentos. E era medicamento para quê? Para câncer. Aí eu tomei, eu passei muito mal, vomitei, fiquei tonta, deu um efeito colateral assim muito estranho, coisas que eu nunca tinha sentido. A filha de Marcela lembra do dia em que ela e o irmão decidiram internar a mãe à força. A ambulância chegou de manhã, né, com toda a equipe e pediu para conversar com ela. E ela, sem entender nada, perguntando o que estava acontecendo. E as enfermeiras falando que seria somente uma conversa e que nós tínhamos decidido interná-la por conta do abuso de drogas e tudo mais. E ela não quis aceitar e falou que não queria conversar com ninguém. Então a equipe decidiu amarrar ela, né, os braços e tudo mais. E aí ela começou a xingar muito, começou a se alterar. E foi muito difícil ver essa cena. Ela passou 4 meses internada. Teve alta há 15 dias. Recupera aos poucos a família que afastou em mais de 10 anos de dependência química. A gente ainda está tendo criando um novo relacionamento de confiança, né? Dela sair sozinha, dela cumprir todas as responsabilidades dela aqui fora, dela manter uma rotina aqui fora. Chega a ser estranho a gente sentar numa mesa, conseguir conversar, conseguir comer, conseguir ter um bom momento junto. Tem sido muito diferente e estranho ao mesmo tempo. Um estranhamento bom, né? É um estranhamento bom. Algo que você nunca tinha vivido. Não, nunca na minha vida.